Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos iniciar agora o último dia da primeira semana acadêmica Multicamp de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFIFAR, que integrou os cursos Tecnologia em Alimentos e Tecnologia em Agroindústria dos campi Santo Augusto, Santa Rosa e Alegrete do Instituto Federal Farroupilha. Sou a professora Melissa e atuo no eixo tecnológico de produção alimentícia no campus Santo Augusto. Para iniciar a noite, vamos ter a palestra Embrapa e a importância da ciência. Para falar da Embrapa, vamos ouvir então a engenheira agrônoma e analista na Embrapa Clima Temperado de Pelotas, Fernanda Quintanilha Azevedo. E também vamos ouvir a engenheira de alimentos e pesquisadora na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Vivian Feder. Então, aproveitem essa noite, aproveitem as palestras que teremos e bom evento a todos. Olá! Dentro da primeira semana acadêmica Multicamp de Ciência e Tecnologia de Alimentos, hoje iremos abordar o tema Embrapa e a importância da ciência, com a participação minha e de doutora Vivian, dando uma visão complementar da atuação da Embrapa na sociedade e a função de cada uma de nós enquanto funcionárias da casa, lotadas em diferentes unidades da empresa. Me chamo Fernanda Quintanilha Azevedo e sou analista de pesquisa. Irei seguir o roteiro em duas partes. A primeira, fazendo o contexto da Embrapa no sistema agro-brasileiro, apresentando os cenários, dados de cenários da agropecuária brasileira e apontando onde a pesquisa agropecuária brasileira se encontra. Num segundo momento, apresentarei a minha unidade de atuação dentro da empresa e a minha área. Atuo na Embrapa Clima Temperado em Pelotas e dentro de um programa de melhoramento genético. Ao iniciar, gostaria de mencionar que o conteúdo teórico, informativo e as imagens que trago nesta apresentação foram retiradas de arquivos e publicações da nossa empresa. Portanto, iniciamos na Embrapa no contexto agro-brasileiro. Dois tópicos de diferentes publicações trago para que possamos contextualizar o assunto. Primeiro deles, a agricultura passa por profundas transformações que ocorrem em alta velocidade e impactam o mundo rural brasileiro. E entre agora e 2050, a população deverá crescer mais de 26%, resultando em mais de 2,3 bilhões de pessoas para alimentar. A população cresce, aumenta a expectativa de vida e o poder de compra, o que demandará mais água, energia, alimentos e fibras. Tudo isso em um cenário de mudanças climáticas que pode limitar a produção. E com tais informações, trago que para gerarmos a tecnologia, temos que pensar na responsabilidade de fazermos isso de forma sustentável. Ou seja, é preciso produzir cada vez mais, com tecnologias em uma perspectiva sustentável, abordando então o respeito ao meio ambiente, a justiça no ponto de vista social e, claro, que economicamente viável, com garantias às gerações futuras e suprindo as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta. Tudo isso considerando que a agricultura brasileira é baseada em mais de 300 espécies de cultivos e envia para o mundo 350 tipos de produtos que chegam em cerca de 200 mercados do planeta. E dados atuais que o IBGE lançou em maio de 2020 apontam que no primeiro trimestre de 2020, em relação ao igual período do ano anterior, a agropecuária, mesmo nesse cenário tão conturbado, teve um crescimento de até próximo a 2%. E onde a Embrapa se encaixa nisso tudo? Ela faz parte do chamado Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, em conjunto com empresas privadas,
com outras organizações públicas de pesquisa, instituições públicas de pesquisa, universidades públicas e privadas, e com aporte financeiro de organismos financiadores como CNPq, FINEP, CAPES, FAPES, entre outros. Então, aqui menciono uma frase de nosso atual presidente, que afirma que, graças à pesquisa agropecuária, o país comemora hoje avanços impressionantes, como, por exemplo, quintuplicar a produção de grãos, com aumento de apenas 2 vezes da área cultivada, e aumentar em cerca de 60 vezes a produção de carne de frango, saindo de 200 mil para 12 milhões de toneladas. Essa foi uma afirmativa feita pelo presidente Celso Moretti no programa Conexão Ciência do dia 4 de fevereiro. Trago ela, pois pensamos que a agricultura é o campo e o produtor. E é claro que isso é muito importante. No entanto, junto a eles, existe a participação de toda a sociedade, com as demandas de centros de pesquisas, de universitários e apoio financeiros para a melhoria e evolução das cadeias. Vou tomar a liberdade de pincelar conquistas e contribuições da Embrapa, tendo em vista que não caberia em apenas uma apresentação tais conquistas. Tecnologias geradas pelo Brasil afora possibilitaram a adaptação de cultivos em regiões antes não agricultáveis. Disponibilizamos também tecnologias para fornecer recursos hídricos, até mesmo em locais que antes conviviam apenas com a seca, assim como promovemos a automação e agricultura de precisão para a contribuição aos sistemas. Estudos de zoneamento agrícola e de riscos climáticos para otimizar a produção de diferentes cultivos, a qualificação de solos e manejo de pragas e doenças. Temos hoje o maior banco genético da América Latina e o terceiro maior do mundo, dando suporte a toda a gestão de programas e melhorias dos bancos genéticos, assim como qualificamos tecnologias para a produção animal. Nos trabalhos disponibilizamos também ciência para frutas e hortaliças, procurando a diversificação de cultivares, através de disponibilidade de cultivares, produção de mudas livres de vírus para otimizar a produtividade, ajustes de adubação e irrigação, adaptação desses diferentes cultivares aos diferentes climas e condições climáticas, controle integrado de pragas e doenças para tais frutas e hortaliças, abastecimentos internos e o trabalho com a agricultura familiar. Além do mais, temos o trabalho na segurança alimentar, contemplando alimentos, nutrição e saúde, como a biofortificação dos alimentos. Disponibilizamos tecnologias para a agroenergia, como a fabricação e uso de diversos tipos de biocombustíveis, tornar sustentável a energia usada no Brasil e ampliar a matriz energética nacional com a viabilização de tecnologias para aproveitamento da biomassa florestal. Afora isso, temos também trabalhos em nanotecnologia, possibilitando filmes e revestimentos comestíveis, embalagens e plásticos biodegradáveis, cápsulas produzidas com nano para permitir a liberação controlada de fertilizantes em solos e de fármacos para tratamento de animais, entre outras inovações. Estudo também com a interface com outras áreas de conhecimento, como a saúde, através da contribuição dentro do mercado de medicamentos, a partir da biotecnologia, e assim como estudos com alimentos funcionais que auxiliam na prevenção e combate a doenças. Fazendo então essa primeira etapa, trago aqui a unidade que eu trabalho e a minha área de atuação.
A Embrapa que eu atuo é a Embrapa Clima Temperado. A sede dela é em Pelotas. Então, aqui estamos localizados bem ao sul desse Brasil imenso. A Embrapa Clima Temperado ela é composta de, além da sede, de outras estações experimentais. A estação experimental Cascata, Terras Baixas, Canoinhas e ainda uma unidade em Francisco de Beltrão, no Paraná. Que nós temos a nossa sede e as duas estações que ficam próximas aqui mesmo em Pelotas. A nossa atuação, nós somos uma unidade de atuação ecorregional em função da expansão que atinge em toda a região sul do país. Obviamente que nós fazemos a contribuição de tecnologias para todo o Brasil. No entanto, atuamos na prática dentro deste centro sul do país e nesse patamar ecorregiões, ecorregional. As nossas pesquisas dentro da unidade estão voltadas a diferentes cadeias produtivas e dentro de várias temáticas estratégicas. As cadeias produtivas elas estão dentro de áreas animais, como a pecuária, hortaliças e frutas e grãos. No ambiente Terras Baixas, dentro de uma das nossas bases, nós atuamos com melhoramento genético, tecnologias para os sistemas de produção, a diversificação de matrizes produtivas e agregação de valor. E aqui nós temos algumas das tecnologias que nós geramos, como as cultivares de arroz BRS. Também trabalhamos com leite, possibilitamos o melhoramento genético de forrageiras, tecnologias para os sistemas de produção, qualidade do leite, o Sertom, integração lavoura e pecuária, e aqui apresento alguns cultivares de forrageiras BRS, inclusive considerando futuros lançamentos. Dentro da fruticultura de clima temperado, nós temos o trabalho em melhoramento genético de alguma dessas fruteiras, tecnologias para o sistema de produção, a diversificação também da matriz produtiva, a produção das mesmas no sistema agroecológico, propriedades funcionais e nutracêuticos dessas frutas e resgate e preservação das frutas. Aqui, como exemplo, nós temos os cultivares BRS de pêssego. Afora as fruteiras apresentadas anteriormente, nós também atuamos com fruteiras de caroço, pequenos frutos, frutas nativas, citros, oliveiras, uva, goiaba, figo, maracujá. Também atuamos com hortaliças dentro do melhoramento genético, o qual terei a oportunidade de apresentar o melhoramento genético de batata, o qual eu atuo. Fornecemos também tecnologias para os sistemas de produção agroecológica, estudos em produção agroecológica, propriedades funcionais e nutracêuticos dos mesmos e resgate e preservação da agrobiodiversidade de hortaliças. Aqui nós temos então tecnologia gerada através de cultivares de batatas e batata doce. Outras hortaliças, também se gerou cultivares como as abóboras, cebolas, pimentas. E os temas estratégicos que vou apresentar na sequência, que abordam as mudanças climáticas, agroenergia, agregação de valor, integração lavoura e pecuária, planejamento ambiental e trabalhos de agrobiodiversidade e recursos genéticos. Dentro das mudanças climáticas, podemos apontar o inventário de gases e efeito estufa, com avaliação de impactos, adaptação e mitigação, um trabalho ferrenho de coleta, caracterização, a conservação e usos inovadores para a agrobiodiversidade e recursos genéticos. Contamos com 16 bancos ativos de germoplasma, com o aporte a sementes crioulas, que diversifica e permite, então, que as espécies sejam apresentadas num contexto diversificado, em agrossistemas que se adaptem a mudanças climáticas, que nós temos alguns exemplos, como milho farináceo branco resgatado, e uma opção para celíacos.
Agroenergia, também com o aporte do melhoramento genético, tecnologias para o sistema de produção, diversificação das matérias-primas, subsídio de políticas públicas, e aqui nós podemos ver alguns dos cultivos os quais são abordados para este tema estratégico. Dentro do planejamento ambiental, a disponibilidade de ferramentas de suporte à tomada de decisão, caracterização de recursos naturais, monitoramento de indicadores e impactos. Também trabalhamos na nossa unidade com sistemas ILPF e SAF, integração lavoura, pecuária e floresta e sistemas agroflorestais. Trabalhamos com agregação de valor àquelas culturas já mencionadas, identificação dos compostos funcionais, de perdas dos compostos, da conservação pós-colheita, do desenvolvimento de produtos minimamente processados. Atuamos na agroecologia, na participação de fóruns de agricultura familiar, na disponibilidade de opções de hortaliças convencionais e não convencionais, na disponibilidade de quintais orgânicos, dentro da fruticultura, biofábrica, apicultura, sistemas agroflorestas, fontes alternativas de produção de energia, produção de insumos alternativos e também com a disponibilidade de desenhos de mini planta de processamento de alimentos. Assim como a elaboração de novos insumos, fertilizantes, compostos de agrominerais e orgânicos, e fitoprotetores, como inseticidas, fungicidas e herbicidas. Isso tudo com a ajuda de mais de 20 laboratórios nesta unidade de atuação da Embrapa. E como a sociedade acessa o conhecimento e tecnologias gerados pela Embrapa? Nós temos várias fontes de multiplicação das nossas tecnologias, muitos eventos que acontecem ao longo do ano. Obviamente esse ano é um ano atípico, estamos fornecendo a tecnologia de outras maneiras. Temos também dentro da nossa unidade o CECAF, que é um centro de capacitação de agricultores familiares. Temos o programa de TV Terra Sul, que está disponibilizado dentro do YouTube e também pelo Facebook. Temos sites que não só da nossa unidade, mas da Embrapa como um todo. O Facebook também atuamos. Temos o AINFO, que é um endereço que possibilita as nossas publicações. Temos publicações físicas que podem ser compradas. E temos também o atendimento ao cliente através do saque, que pode ser então acessado através desse endereço. E nós ali tiramos dúvidas, recebemos demandas para atuação de pesquisa. E quanto à minha área de atuação? Bom, eu preciso me apresentar melhor do que apenas o nome, né? Eu também sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Pelotas, fui bolsista de iniciação científica, imagino que muitos que estão hoje apreciando essa apresentação são bolsistas, e também fiz o meu mestrado dentro da Universidade Federal de Pelotas. Na conclusão do meu mestrado, eu fiz o concurso de 2009-10 da Embrapa, o último, né, disponibilizado pela empresa, e dentro do cargo analista de laboratório e campos experimentais. Atuei nos meus primeiros 3 anos na Bahia, na biologia molecular, e por ser da região sul, planejei o meu retorno para o Rio Grande do Sul, e fui lotada no programa de melhoramento genético de batata. O programa de melhoramento genético de batata, ele disponibiliza principalmente novas cultivares. Esta é a tecnologia que o programa de melhoramento genético de batata tem como principal produto, né? E nós, consumidores, conhecemos muitas vezes a batata por rosa e branca. No entanto, nós não sabemos que dentro desta perspectiva nós temos uma diversidade de batatas com película rosa e uma diversidade de batatas com a película branca. São diferentes, sim, e são diferentes também no que elas podem possibilitar ao consumidor.
porque elas têm aptidões diferentes, tá? Isso tudo é dentro de uma perspectiva que nós temos que gerar materiais para um mercado in natura, ou seja, aquele que é o que nós levamos para casa, para processar em casa, e também com vistas ao processamento, que é para destinar às indústrias de chips, de batata palha, indústrias de batata pré-frita congelada. E nisso tudo nós caminhamos num fluxo de muitos estudos. E a qualidade em si, que é verificada do produto para entender a disponibilidade e os tipos de aptidões, caminham em duas análises principais. A matéria seca da batata, tá? Que é o quanto de sólidos que essa batata produz, e os açúcares redutores, que podem vir a denegrir o material. Portanto, nós buscamos materiais com uma matéria seca intermediária e altas, e com açúcares redutores mais baixos, pois produzem compostos que podem inclusive fazer mal à saúde. O programa de melhoramento genético de batata, então, com o objetivo de fornecer diferentes cultivares, ela também precisa entender quais as resistências presentes desses materiais às principais doenças que acometem a batata, assim como qual o seu comportamento perante diversos fatores, como o frio e o calor. E aqui nós temos, então, muitos dos estudos que nós fazemos dentro desta perspectivas para, então, fazer a geração de novos cultivares. A nossa atuação enquanto programa de melhoramento genético de batata da Embrapa, ela não fica limitada à região sul. Assim como falei anteriormente, como são tecnologias que são geradas para o Brasil inteiro, nós temos que atuar com mais de um canal e dentro de todo o país. Então, nós temos a Embrapa atuando dentro da perspectiva Embrapa como um todo em diferentes regiões. Nós temos também apoiadores de outros órgãos de pesquisa, como eu havia apresentado anteriormente. A Embrapa, ela é uma composição dentro de um setor de pesquisa agropecuária. Nós temos também apoio de institutos externos ao país, com fornecimento de materiais desde os Estados Unidos, o Canadá, países como Argentina, Uruguai, Chile. Também temos principalmente o cuidado de trabalhar junto à Associação Brasileira de Bataticultores, que nos dá total noção de qual a real necessidade, né? Qual o material que nós devemos fornecer com base na necessidade da cadeia produtiva. Portanto, caminhamos juntos, temos experimentos juntos para que possamos dar o retorno fiel à cadeia produtiva. E essa nossa cadeia dentro do programa de melhoramento genético, ela passa por esse fluxograma. Desde as hibridações artificiais, aqui estou eu promovendo as hibridações que acontecem aqui dentro da nossa unidade. Nós também recebemos materiais externos, como esses materiais sementes botânicas do ISTA, para incrementar o nosso material genético. Promovemos a produção e seleção de mini tubérculos aqui dentro de nossa unidade. Depois, disponibilizamos materiais para seleção de clones em outras unidades, como a de Canoinhas e de Brasília. Fazemos, então, diferentes testes desses clones que avançaram nesse processo de seleção dentro dessas diversas unidades, inclusive com a ajuda da Associação Brasileira de Batata. Fazemos toda uma caracterização de reações a ambientes, sistemas de produção, reação a estresses bióticos e abióticos e testes de caracterização físico-químicas, assim como na disponibilidade de clones elites, nós temos também outros estudos mais aprofundados, né, assim gerando também mais estudos a estresses bióticos e abióticos, caracterizações físicos e químicas e sensorial, funcional, o processamento e a qualidade no armazenamento,
estudos de glicoalcaloides e curva de crescimento, para fazer a maior caracterização possível, antes então de permitir a validação destes materiais em ensaios de validação de cultivo e uso, para então, se este material for de interesse da cadeia de produção, promoverem o lançamento das cultivares. Né? Este processo, ele tem desde o processo de hibridação até a disponibilidade de uma possível cultivar, uma duração de 12 anos. Então, nada mais certo do que caminharmos com a cadeia, com a necessidade do consumidor, atrelados a todas essas mudanças e condições climáticas. Então, temos que estar sempre ligados, né? E não só gerando batatas por cor, como vocês, a maioria de nós conhecemos, mas pensando em todas as qualidades, aptidões e reações a essa diversidade que nós temos em nosso país. O nosso programa já gerou muitas cultivares, nós temos a baronesa e a macaca, que são tradicionais, principalmente nessa região sul de nosso estado, que são utilizados desde a década de 50 e 60, nós temos aqui a baronesa e a macaca, ou como nossos produtores estão acostumados a conhecer como a rosa comprida e a rosa redonda, cada uma com diferentes adaptações e diferentes propósitos de consumo. Nós temos aqui os últimos lançamentos, cultivares de batata, a BRS Ana, que foi uma cultivar destinada ao mercado de pré-frita congelada e é adaptada a um sistema convencional de cultivo. Nós temos a BRS Clara, que foi lançada com o propósito do cozimento, podendo ser ela trabalhada num sistema convencional orgânico. Tivemos o lançamento junto com o Iapar, a Bel, que é uma batata que tem propósito de fritura de chips e batata palha, devido à sua alta matéria seca e baixos açúcares redutores, promovendo assim crocância, uma textura interessante, uma coloração desejada, e também adaptada a um sistema convencional de cultivo. E o nosso último lançamento, nós temos aí a BRS F63, que nós temos o apelido de Camila, destinada a um mercado de consumo, principalmente aquele voltado a uma gastronomia de alta qualidade, devido ao seu sabor acentuado, típico de batata. Também destinada ao sistema convencional. No entanto, ela tem uma resistência a um dos principais viroses que acomete a batata, que é o PVY. Então, são todos produtos que foram lançados depois de muitos anos de estudos, com responsabilidade. Percebam bem aqui que nós temos, dentre esses últimos lançamentos, uma rosa que frita e 3 brancas, sendo que uma delas é boa para fritura, outra para a cocção úmida, outra para a cocção seca. Percebo então que diferentes produtos para diferentes propósitos, né? Então não é apenas a batata branca e rosa. Sendo assim, eu gostaria de concluir essa apresentação para dar esse suporte, né, com o objetivo então de conhecermos um pouco mais a empresa, dizendo que a Embrapa ela gera soluções tecnológicas através de produtos, de processos, de serviços, de metodologias, de práticas agropecuárias e sistemas. Agradeço a atenção de todos, fica o meu e-mail para qualquer questionamento e fico à disposição para sanar tais dúvidas. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Melissa para fazer parte dessa semana acadêmica de vocês. Eu, professora Melissa, nós já se conhecemos de Rio Grande, trabalhamos juntas no laboratório, então para mim é uma grande honra estar aqui hoje falando com vocês. Vou falar um pouco da Embrapa e da importância da Embrapa na ciência. Eu sou formada em engenharia de alimentos na FURG,
Tenho mestrado e doutorado em Engenharia e Ciência e atuo desde 2010 na Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, no tema resíduos químicos e contaminantes. A Embrapa, então, ela é uma empresa de inovação tecnológica, que é focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária brasileira. Então, a Embrapa, ela foi criada em 26 de abril de 1973 e ela é vinculada ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se vocês entrarem no site geral da Embrapa, que é a Embrapa de Brasília, vocês vão ver lá, embrapa.br/quem somos, essas informações e as informações aqui à direita. Então, cada uma delas vocês podem clicar, podem entrar e conferir do que se trata cada item destes. Por exemplo, a missão da empresa é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Temos aí também a visão e os valores que eu vou mostrar na próxima tela, que são comprometimento, cooperação, equidade, ética, excelência, responsabilidade socioambiental, flexibilidade e transparência. Então, vocês podem navegar e ver o que interessa a vocês nesses itens dentro do site da Embrapa. Nós somos, então, uma empresa que tem atuação em todo o Brasil, cerca de 43 unidades, e nós estamos aqui na região sul, no estado de Santa Catarina, tem apenas uma Embrapa, a Embrapa Suínos e Aves, da onde eu falo. Temos também na região sul as Embrapas do Paraná, que é a Embrapa Soja e a Embrapa Florestas. E no Rio Grande do Sul nós temos 4 unidades, a Embrapa Trigo, a Embrapa Ovivinho, a Pecuária Sul e a Clima Temperado. Então, assim vocês podem ver aonde estão situadas as demais unidades. E se vocês entrarem ali no link que eu estou mostrando à esquerda, Embrapa no Brasil, vocês conseguem navegar naquele mapa, conseguem dar zoom, conseguem ver aonde estão as outras unidades da Embrapa. E ali à direita tem o link de cada uma delas, por exemplo, a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Agroenergia. Quando eu dou zoom ali na região de Concórdia, que é onde eu estou, eu consigo ver também onde está a Embrapa de Passo Fundo e a Embrapa de Bento Gonçalves, ali próximo a Caxias. Então, aí vocês conseguem navegar por todas as unidades da Embrapa do Brasil. E tem também a versão infantil. Nós temos a Embrapa Escola, Embrapa Ciência. Então, ali vocês podem ver no site Contando Ciência /Conheça a Embrapa, que tem uma forma mais didática, né, da criança, do adolescente navegar e conseguir ver do que se trata cada unidade. Por exemplo, aqui tem a nossa unidade, que é Suínos e Aves, depois tem Embrapa Ovivinho, Embrapa Pecuária. Então, de uma forma bem didática e resumida do que trata cada unidade. Outra coisa muito importante que a gente faz todo ano é o balanço social da empresa. Né? O que é isso? Para cada real que é investido na empresa, ela retorna R$ 12 para a sociedade, em forma de tecnologia, cultivares, enfim. Então, todo ano a gente faz esse balanço e a gente publica. Ali à direita vocês podem ver. Tem o balanço social dos últimos anos, 2016, 17, 18 e 19. Eu deixei um link bem à direita ali, onde vocês podem verificar. Então, esse aqui é o nosso presidente, o Celso Moretti. Vocês podem ver ali que o lucro de 2019 foi de 46,49 bilhões de reais, através de 160 tecnologias geradas e 220 cultivares. Então, isso, pessoal, é de todo o Brasil, juntando tudo que foi feito por todas as unidades da Embrapa. Então, aí vocês veem a importância da ciência, a importância de se investir na ciência, porque cada real que se investe na Embrapa, ela retorna 12 para a sociedade. E nós temos também atuação internacional. A Embrapa ela está presente nos 5 continentes, através dos laboratórios no exterior, que são os chamados LABEX. Nós temos atualmente laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul e também na China. Esse programa ele existe há 20 anos e aqui está o link para poder acessá-lo. Então, esse programa é feito através de um edital concorrencial,
Normalmente, pesquisadores sênior, que já estão há algum tempo na Embrapa, eles concorrem entre si. Vamos dizer que tem 10 vagas, 10 inscritos, provavelmente haja 1 ou 2 vagas por ano. Então, eles participam de uma seleção criteriosa, eles têm que ter conhecimento do idioma, né? E tem que fazer também promover oportunidades de cooperação internacional e fortalecer essa rede multidisciplinar. E ainda o trabalho que eles vão executar no exterior tem que ser de interesse mútuo, ou seja, tanto do país para onde eles estão indo, como do nosso país, para que ao voltarem ao Brasil, eles possam então inserir essas contribuições e esse aprendizado que eles obtiveram no exterior. Então, eles podem ficar 1 ano, 2 anos, alguns ficam até 3 anos no exterior, cedidos, então, para esses laboratórios Labex. Essa aqui é a unidade da Embrapa Suínos e Aves, então, aqui em Concórdia. Tá? Vou dar uma visão panorâmica, é sem som mesmo, tá? Essa aqui é a nossa entrada. Vocês podem ver ao fundo ali o prédio administrativo. Logo em seguida, nós temos as granjas, né? Tanto de suínos quanto de aves. Temos também o laboratório de sanidade animal, onde são feitos diagnósticos, vacinas, doenças. Temos também a fábrica de ração ao fundo, toda a parte de cuidado com veículos e assim por diante. Então, é uma unidade muito grande que nós temos aqui em Santa Catarina. Em relação aos funcionários da empresa, nós tivemos recentemente o programa de desligamento incentivado, onde saíram 22 colegas. E na atualidade, agora nós temos 180 funcionários, sendo 40 como pesquisadores A, 3 pesquisadores B, e esses números que vocês estão vendo aí. O último concurso para a Embrapa foi feito em 2010, que foi esse que eu entrei, né? Já fazem 10 anos. E o pesquisador B já está caindo em desuso, né? Antigamente, o pesquisador entrava na Embrapa e não precisava ter doutorado. Só que no meu concurso, em 2010, já era obrigatório ter doutorado. Então, só vai haver contratações de pesquisadores A, né? E analistas, técnicos e assistentes, enfim. Então, nós temos hoje 180 funcionários, sendo 122 homens e 58 mulheres. E quanto aos estágios, normalmente cada Embrapa tem a sua política, né, a sua gestão. A nossa é 20% do quadro de funcionários pode ser contratado no modo de estágios. Aí temos também estágios, bolsistas do CNPq, bolsistas PIBIC e assim por diante. O RH sempre nos informa quando há disponibilidade de vagas, quando é encerrados os contratos de alguns e tem novas vagas abertas para outros. Então, normalmente é 20% de vagas em cima do quadro total de funcionários. Nós temos também um relatório de atividades que todo ano ele é enviado, tá, para a sociedade brasileira. É um relatório que ele é de fácil acesso, tanto no site da Embrapa quanto no Google, tá? Então, esse relatório ele é bem importante, porque ele mostra tudo que é feito na unidade de suínos e aves ao longo de 2014. Lá é possível, então, vocês acessarem os projetos, até se tiver alguém de vocês interessado em estágio, lá vocês podem ver qual pesquisador trabalha com qual tipo de projeto, em qual área. Então, nesse site, embrapa.br/suínos e aves/projetos, vocês vão poder ver os projetos em destaque, tá? Que são esses aqui no momento. Temos boas práticas de produção em ovos. Temos também os suínos em família, criados sem o uso de antimicrobianos. A parte de reuso de cama, que eles avaliam então, os patógenos, né? Salmonella, Campylobacter, entre outros. Então, assim, tem vários projetos muito interessantes. Temos aqueles também que estão em execução. Vocês podem ver quando que ele começou, qual o pesquisador responsável, até quando vai esse projeto. E temos também os projetos concluídos, que é possível, então, clicar no link e acessar informações sobre esses projetos. Nesse relatório de atividades também está muito em alta o bem-estar animal. Então, sempre tem matérias que foram produzidas durante o ano anterior, temos as inserções na mídia, né, os parceiros. Essa metodologia científica gerada aqui foi da nossa equipe, que trabalha, então, com resíduos de drogas veterinárias, de anticoxidianos, que foi o caso aqui, que a gente trabalhou com nicarbazina, que é um produto utilizado na ração de frangos para prevenir a coccidiose.
Então, a coccidiose é uma doença que acomete os frangos que são criados são criados muito juntos, assim, nessa forma semi-extensiva que a gente tem hoje. Então, é muito comum essa doença, porque eles são criados muito juntos. Então, é utilizado esse anticoccidiano para prevenir, então, a coccidiose. Só que a gente observou que, em altas temperaturas, é gerado um composto chamado PNA, que é a paranitronilina, o qual a União Europeia está com uma demanda aí para reduzir essa substância, porque ela tem propriedades tóxicas contra o fígado. Então, a gente tem gerado pesquisas, né, para ter subsídios, para então auxiliar na ciência, né, porque muitas vezes vem comitivas europeias, russas e tal, para o Brasil, para os frigoríficos e tal, e o Brasil muitas vezes não tem dados científicos para comprovar que ele está controlando determinado resíduo. Então, a gente precisa de ciência para poder nos defender, para poder comprovar que nós não temos ou que nós temos esses resíduos de forma controlada. Então, isso é muito importante a ciência nessa parte aí também. A Embrapa Suínos e Aves também ela comercializa a poedeira colonial, que é a poedeira 051. Tivemos 2.800.000 aves vendidas no ano passado. Temos também o suíno light, que é o MS 115, né? Ele tem a propriedade de ter menos toucinho, né? Menos gordura e mais carne, mais proteína, vamos dizer assim, que é uma demanda, né, dos consumidores e dos produtores de suínos hoje em dia. E ano passado foram comercializados, então, 476 suínos da MS 115. Então, nós temos várias parcerias, né? Aqui nessa citação aqui mostra a Corin, que ela é uma empresa focada em alimentos baseados numa filosofia, num modo de agricultura natural, que é o que está sendo mais buscado hoje em dia, né? E também temos vários outros parceiros, temos JBS, BRF, Aurora. Então, a Embrapa trabalha de forma integrada aí com vários parceiros, buscando sempre auxiliar a sociedade brasileira. Tivemos ano passado um evento bem interessante chamado Inova Porc. Ele foi o primeiro desafio de ideias na suinocultura, com o objetivo, então, de fomentar a inovação de impacto na suinocultura e atrair essas pessoas inovadoras, com ideias em qualquer estágio de maturidade, não importasse se fosse no início, no meio ou já no fim, pronto para já colocar a tecnologia no mercado. Então, foi um evento que ocorreu na metade do ano passado, tiveram 46 inscritos, aí foram 10 finalistas, que foram, então, para a Embrapa passar o final de semana lá, contando com a mentoria dos pesquisadores, dos funcionários da Embrapa. Então, foi um evento muito interessante. A equipe de transferência de tecnologia em 2019, através de contratos, conseguiu aí 5 milhões de reais, né? Então, é um valor bastante significativo. Tivemos mais de 100 palestras, dias de campo, onde o pessoal vai para dentro da Embrapa, ver como é que funciona as coisas. Então, foi um evento bem interessante. Este ano, nos mesmos moldes do InovaPorc, nós teríamos o Inova Ave em abril. Só que, em função da pandemia, o evento foi adiado para outubro, tá? Para a primeira semana de outubro. Então, nós temos aí abertas as inscrições, né, das equipes, que está aberto tanto ao público acadêmico quanto profissionais. E eu deixo aqui o site para vocês, então, inovaave.com.br. Em relação aos números de 2019, também estão no relatório. Tivemos mais de 171 mil reais investidos em capacitações, tanto em eventos quanto em palestras, né? A unidade publicou quase 88 artigos científicos e 25 capítulos de livro. Então, tivemos um ano muito bom em 2019. Vou falar agora um pouco das minhas atuações na Embrapa desde 2010, atuando, então, no tema de drogas veterinárias. No início, a gente submeteu 2 projetos para a FAPESP, em 2011 e 2012, porque não haviam ainda equipamentos para análise de drogas veterinárias. Então, a nossa analista, a Vanessa, submeteu um projeto para adequar o nosso laboratório para poder analisar drogas veterinárias, porque foi uma linha nova que a gente abriu, tá, na Embrapa. Em seguida, em 2012, eu submeti um projeto sob minha liderança, com a mesma equipe, contando com a Vanessa e com outros pesquisadores experientes aí na área,
com parceria da Aurora, para analisar, então, as farinhas de carne e osso, também com relação à ractopamina. E no ano seguinte, 2 anos depois, digo, em 2014, nós submetemos, então, um projeto para o edital interno da Embrapa, porque nesse ano de 2014, começou o portfólio de alimentos seguros, e antes não tinha esse portfólio, né? Acredito que na Embrapa tem muitas pessoas de outras áreas, né? Eu fui a primeira engenheira de alimentos contratada. Antes nós tínhamos predominantemente, acredito que ainda temos, né? Médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos. Então, realmente não havia muitos portfólios, na verdade, nenhum voltado para alimentos. Então, a gente submeteu os primeiros 2 projetos para a FAPESC, né? Para o governo estadual. E então, depois, somente em 2014, conseguimos solicitar recurso da Embrapa de Brasília, e aí conseguimos, então, aprovar um projeto para terminar esse assunto da ractopamina, que eu já vou explicar para vocês nos próximos slides os nossos resultados que obtivemos. A gente fez um teste para começar, que está aqui no quadro verde, para verificar qual que era a estabilidade dessa ractopamina. Então, nós colocamos nas condições limite de trabalho a 1,4 atm de pressão e 127 graus durante 2 horas, que foi o máximo que a gente podia usar uma autoclave no laboratório, devido às condições de segurança. Então, nós observamos que a ractopamina se degradou em 60% a 70%. Isso quer dizer o quê? Que ainda restou de 30% a 40%. Então, uma vez presente, ela é muito difícil, praticamente impossível de ser eliminada. Por isso que as empresas, os frigoríficos, né, como a BRF, a Aurora, a JBS, eles têm agora fábricas segregadas, ou seja, aquelas que não têm produção de suínos com ractopamina. Porque o mercado externo, os mais exigentes, que são a Rússia, o Japão, eles proíbem que ela seja utilizada em qualquer fase de produção dos suínos. Então, ela não é nem colocada, né? E no mercado interno e no mercado dos Estados Unidos e outros países que permitem essa substância, que são em torno de 60 países que permitem, e toda a União Europeia e a Rússia e o Japão não permite, tá? Que seja utilizada essa substância. Depois eu vou explicar mais para vocês o que essa substância faz, tá? Então, para analisar a ractopamina, nós tivemos que desenvolver métodos, porque não existiam métodos para analisar a ractopamina em farinha. Então, isso foi uma inovação que a gente fez no laboratório. Então, a gente estudou como quebrar essa molécula. Então, nós empregamos hidrólise com enzimas. Utilizamos 2 tipos de enzimas, que foram a protease e a glucuronidase, para justamente quebrar essa molécula de ractopamina e deixar ela livre para poder ser analisada, porque do contrário, ela estaria conjugada com outros compostos, como proteínas, conjugada com outros compostos que não me permitiriam analisar, então, ela com propriedade. Então, a gente fez a extração da ractopamina com kits Catchers, que vocês estão vendo aí, são esses sachezinhos aqui da foto, tá? E Catcher significa o quê? Ele significa do inglês rápido, fácil, barato, efetivo, robusto, seguro, tá? Então é um método super rápido que a gente coloca ali os kits e ele faz a extração, tá? Então a gente tem aqui um cromatógrafo líquido acoplado à espectrometria de massas, que é o que faz, então, a análise e nos mostra, através da tela do computador, a quantidade de resíduos que está presente, então, na nossa amostra. Nós temos aqui uma sala de extração e preparo, aqui na Embrapa Suínos e Aves, temos ali a capela, onde fizemos todo o preparo dos reagentes, tá? Temos aqui à direita, então, as balanças, centrífugas, enfim, os materiais comuns que a gente necessita para preparo de amostra. E na sala ao lado nós temos então a sala exclusiva de cromatografia, que é onde a gente analisa esses resíduos, onde a gente visualiza, né, os gráficos, os cromatogramas gerados no computador. E aí então é feita a quantificação através do software, tá? Então aqui para vocês verem como a gente coloca as amostras tudo em triplicata, coloca elas no banho, aqui a parte que coloca as enzimas. Então elas ficam num banho e depois vão para a estufa, né, que elas ficam então da noite para o dia ali. Então, em mais ou menos 3 dias, eu já tenho o resultado da quantidade do teor de ractopamina.
Então, para colocar no cromatógrafo, eu preciso um volume muito pequeno para poder concentrar a amostra e conseguir ver realmente os picos. Porque se eu diluo demais, eu não enxergo nada no computador. Então, para isso, a gente usa esse vial, que é esse insertzinho aqui dentro, que a gente coloca dentro do vial um insert. Vocês estão vendo essa cor de óleo aqui. Então, essa é a quantidade, tá? Que o cromatógrafo, ele tem uma agulha, né, que vai tirar essa amostra daí e vai injetar na coluna, então a gente vai depois ver isso no computador, tá? Então é bem pequenininho assim mesmo, é questão de microlitros que é injetado. Então a ractopamina, por que ela é usada? Porque ela melhora a eficiência alimentar, ela aumenta a síntese proteica e diminui a gordura. Ali na foto vocês podem ver que o osso permanece o mesmo, só que o músculo ele fica muito maior. Então, como aumenta a síntese proteica, aumenta também a quantidade ali, tá? O volume do músculo. E a gordura, vocês podem ver que diminui. Então, tem essa propriedade aí, é um repartidor metabólico, ela é denominada como repartidor metabólico. Então, ela redireciona para a deposição de músculo e diminui a gordura. Então, aí está a molécula dela, né? São anéis aromáticos ligados à hidroxila, que vocês podem ver, que são fornecidos, então, via ração animal. Os nossos resultados, então, publicados nesses últimos anos, foram alvos de um prêmio, desse projeto da FAPESC, que eu falei que foi um dos primeiros. Então, a gente apresentou no Congresso Regional em Passo Fundo e tivemos o primeiro lugar na ciência de alimentos, com esse método novo que não existia, da padronização de ractopamina, então, em farinha de carne e ossos. Essa é a minha estagiária na época, que ficou 2 anos com a gente, a Angélica, ela que fez a apresentação. Depois, a nossa analista, então, fez toda essa parte que a gente fala, a parte estatística, a parte de validação laboratorial, que é uma parte, né, que é necessária para publicar artigos no exterior. Então, a gente fez também publicação no exterior desse trabalho, tá, da farinha de carne e ossos. E fizemos ainda uma nota técnica para falar a situação das farinhas de carne e ossos que nós temos na nossa região. Então, tanto no norte do Rio Grande do Sul quanto no oeste de Santa Catarina, foram coletadas mais de 37 amostras de farinhas de carne e ossos aleatórias e a gente observou que todas elas estavam abaixo de 8 ppbs, ou seja, 8 microgramas por quilo, que é um valor considerado muito baixo, porque a legislação brasileira e internacional permite 10 microgramas por quilo para carne. Ora, se nós temos 8 microgramas por quilo na farinha, essa farinha ainda vai ser diluída, porque vai ter apenas 20%, é o máximo que as pessoas usam na granja de farinha, numa ração. Então, se eu tenho apenas 20% de farinha na ração, é claro que se isso for para a carne, vai ir numa porcentagem muito menor do que 10, né? Então, a gente considerou as farinhas do nosso estado, do oeste do estado e do norte do Rio Grande do Sul como seguras, porque a gente fez coletas em várias agroindústrias e publicamos então essa nota técnica em 2018. Tivemos também uma orientada de doutorado, a Carolina Arueira, da USP, que desenvolveu então a sequência desse projeto, que foi adicionar então farinha de carne e ossos nas rações dos suínos em doses crescentes, porque a gente não sabia se adicionasse em doses crescentes, se essa ractopamina ficaria nos órgãos e quais órgãos ela ficaria. Seria no pulmão, seria no fígado, no rim, no lombo. Então fizemos esse experimento a campo mesmo, né? Nós criamos os suínos e aí alimentamos eles de farinha de carne e ossos de outros suínos. Então, na concentração de 0 a 21%, o experimento durou 112 dias, conforme essa figura aqui. E vocês podem ver que quanto mais farinha se coloca, mais aumenta a concentração, o que é óbvio e é esperado. Só que ao longo do tempo, essa concentração vai diminuindo, porque a ractopamina ela tem esse efeito mais no final da produção. Então, aqui nós observamos um máximo aqui, que foi aos 28 dias, de 1,4 microgramas por litro, que é considerado um valor muito pequeno. Se vocês lembram lá as farinhas, a gente achou o máximo de 8 microgramas, né? E aqui na urina sai apenas 1,4. Então, realmente é um valor muito pequeno, ele é insignificante. E aqui embaixo a gente comparou, então, se um suíno fosse alimentado
com uma farinha comercial, que é o que acontece hoje em dia nas granjas, essa farinha é dada para eles com ractopamina nos últimos 28 dias, porque é onde ela faz mais efeito. E comparamos caso o suíno seja alimentado com farinha de carne e ossos durante os 112 dias do experimento, que dá mais ou menos 4 meses, que é a realidade que se tem hoje em dia. Então, como nós demos 7, 14, 21%, o máximo que a gente poderia encontrar de resíduo de ractopamina seria 1,6 ppm, enquanto que na comercial seria de 1.330 ppm, ou seja, uma concentração muito maior do que dar a farinha. E por que dar a farinha de carne e ossos? Para justamente tornar mais barato a produção de suínos, porque a gente sabe que a farelo de soja e o milho estão muito caros, né? Então, os produtores estavam substituindo esse farelo de soja, um percentual, né? Substituição parcial por farinha de carne e ossos. Então, a gente viu que é viável, sim, porém, se for exportar para um país como a Rússia ou como o Japão, que não permitem nem um ppb, aí realmente não tem que exportar, ou não tem que colocar, tem que utilizar uma fábrica segregada, então, para a produção. Mas a gente sabe que não faz mal. Mas como eles são muito exigentes, então a produção tem que ser zero ractopamina no caso dos países exigentes. Aí, então, na sequência desse projeto, depois de ter criado os suínos, a gente pegou amostras comerciais também. Pegamos amostras variadas comerciais e analisamos, então, o pulmão, o fígado e o rim. O único que não tem legislação desses é o pulmão. Então, nós analisamos 17 amostras, porque para fazer um método de validação, nós temos que ter, então, bastante amostra. Não adianta só meia dúzia de amostra. Então, para publicar na literatura algo validado, nós temos que ter bastante amostras. Então, fizemos com 17 amostras para cada órgão. Então, nós encontramos que no rim, o máximo de resíduos foi 90 ppb, que é o limite. Então, estaria ok quanto ao rim. Quanto ao fígado, nós encontramos no máximo 21, 22 aqui, observando o gráfico B. Sendo que o limite é praticamente o dobro. O limite para fígado é 40 ppb, ou seja, todas as amostras estavam ok. Porém, aqui na letra C, nós percebemos que o pulmão apresentou no máximo 1.000 ppb, o que nós consideramos um valor muito alto. Aí nós discutimos também que seria importante nós darmos subsídios para uma legislação. Então, aí está mais uma vez a importância da ciência, a gente colaborar com a legislação, porque não existe legislação quanto a pulmão. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas e daí quem que come pulmão de suíno? Ora, você pode achar que não come, mas se você vai comer um patê, ele pode estar presente no patê, ou um outro país pode comer e você não sabe, a China pode comer, né? Então, se você exporta para o país, você tem que se adequar à legislação daquele país. Então, aqui na figura da letra C, vocês podem observar que teve no máximo 1.000 ppb. Então, isso serve de quê? Serve de alerta para a gente começar a monitorar, então, este órgão, né? E também serve de alerta quando vierem as fiscalizações ou os comitês de outros países e querer saber se nós temos esse controle, se a gente sabe disso, se os outros órgãos não têm problema. Então, a gente pôde comprovar com isso que... Ah, tá, esqueci de falar do lombo também. O lombo deu zero, tá, pessoal? No lombo suíno não deu nada de resíduos, porque a ractopamina ela não tem afinidade com a carne, ela teria mais afinidade com os órgãos, tá? Então, no lombo não deu nada. No rim e no fígado foi abaixo do limite da legislação, ou seja, foi seguro, tá? E teve problema apenas no pulmão. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, que a gente tem que realmente analisar e ter subsídios para a gente informar, então, outros países, né? Se eles querem, porque a China compra de tudo do Brasil, né? Compra um pulmão, pata de frango, tudo que é resíduo que vocês imaginam, eles compram, eles comem. Então, a gente tem que ter estudos que mostrem como que estão as nossas condições de segurança alimentar. Tá ok? E agora, então, esse aqui é o último projeto que a gente está em andamento desde 2017, ele ainda continua até 2021. Esse é o único projeto que eu tenho em andamento agora, que são, então, resíduos de nicarbazina, agora em relação a frangos. Então, nós encerramos a questão de ractopamina em suínos,
E começamos com resíduos de nicarbazina em frangos, que foi uma outra demanda que veio, uma aluna de doutorado da Universidade do Paraná, e nós já tínhamos também observado que esse composto, a nicarbazina, ele foi detectado pelo Ministério da Agricultura nos últimos 8 anos como violação, ou seja, ele estava acima do seu limite. O limite da nicarbazina no peito de frango é de 200 ppb, então houveram amostras com 600, com 400, enfim. Então a gente começou a estudar esse composto e tentar descobrir da onde que vem essa contaminação. Então nós criamos, né, no incubatório lá, os pintinhos, fizemos toda a criação das aves, estamos fazendo vários lotes, tem alguns que continuam ainda hoje, né? A nossa pretensão era fazer 10 lotes, então a gente sabe que cada lote dura 42 dias, depois tem um vazio sanitário de 10 a 12 dias, depois vai mais um lote de 42 dias, ou seja, é um experimento longo, tá? Longo de 3, 4 anos, que nós estamos aí nos encaminhando para os últimos 12 meses desse projeto. Então, foi avaliado o fígado e o peito do frango, e ali nesses termômetros de forma de espeto, então a gente colocava no peito de frango, que está ali no fundo ali do recipiente, e via então a temperatura, se ela estava adequada. Porque para se ter um cozimento completo, a temperatura tem que chegar a 74 graus, né? Senão não é considerado cozido. Então a gente fazia essa avaliação e depois a gente publicou também revisão, né? Já que a menina do doutorado teve que fazer uma tese, então ela publicou a revisão dessa tese numa revista de grande impacto internacional e também publicamos já os resultados de toda a tese dela em outras revistas. Então a gente fez a comparação dessa degradação desse composto frente a diferentes processamentos térmicos, pensando que uma dona de casa, o que ela vai usar em casa? Micro-ondas, vai fazer a fritura dessa carne, vai fazer um forneamento, um grelha, todos os modos possíveis de cozinhar o peito de frango. Então a gente testou, né? A gente colocou propositalmente a nicarbazina no peito de frango, criamos eles para tal, e aí nós avaliamos, então, diferentes 5 processamentos térmicos para ver o quanto que degradava. E nós percebemos que o primeiro ali, que foi a fervura, degradou até 70%, tá? E os outros degradou menos, degradou 50, 55, mais ou menos nesse percentual. Só que nós observamos que todos esses valores ficaram abaixo daqueles 200 ppb, que é o limite da legislação. E daí também fizemos um trabalho com a Embrapa Florestas, que eles têm uns equipamentos de última geração, que só tem 3 no Brasil, que é a termogravimetria diferencial e a calorimetria, além da pirólise por cromatografia gasosa. Então aí a gente pode verificar a formação de outros metabólitos, como a 4-nitronilina, que é essa que é monitorada pela União Europeia, que eles vão passar a exigir cada vez mais que tenha subsídios, que tenha literatura científica sobre esse composto. Nós verificamos aqui que a 252 graus apenas que degradava e se formava esse composto. Ou seja, a nicarbazina que a gente coloca na ração, ela vai se degradar formando esse composto aí acima de 250 graus. Então, se eu não assar a carne de frango no forno e não fritar a essa temperatura, não vai ser formado esse composto, que é um composto tóxico para, então, o fígado dos humanos. Então, foi um trabalho bem interessante que a gente publicou com a Embrapa Florestas. E fizemos também um estudo comparando outros métodos de cozimento com relação ao produto de degradação ao longo do tempo. A gente queria saber a partir de que minuto que começa a formar o composto. Então, a gente viu aqui que na fervura, a partir de 20 minutos começa a formar, na grelha, a partir de 30, na fritura, a partir de 5 minutos e no forneamento, a partir de 45 minutos. Só que aí que tá, a gente não tem legislação desse composto aí. A gente só tem legislação do composto principal que é posto na ração, que é a nicarbazina. A gente não tem da paranitronilina, que é o composto de degradação. Então, aí, mais uma vez, estamos colaborando com a ciência, com dados, justamente para incentivar outros pesquisadores a continuar o trabalho e estudar mais condições, né? Além dessas que a gente estudou. Então, para concluir, pessoal, eu atuo nesse tema de drogas veterinárias, então, desde 2010.
já há 10 anos, e é um tema que sempre causa polêmicas, porque um país permite uma coisa, o outro permite outra, sempre tem conflitos, né? Então, é necessário que o uso prudente dos medicamentos, é necessário que os veterinários sigam o que está no rótulo e não achar que botando mais o bicho vai ficar mais bonito, mais forte, melhor, mais saudável. Não. Tem que botar o que diz no rótulo, tem que seguir a legislação. Tá? Então, a gente observou que muitos desses resíduos encontrados é porque as pessoas não seguem a legislação. Tá? E outra parte também da causa de resíduos pode ser justamente devido a descarregar, às vezes, uma ração no silo errado. Em vez dele passar o controle, ele passou uma ração que já tinha algum outro produto. Então, às vezes, a gente detecta mais de uma droga veterinária que nem era para estar lá. Então, acontece isso também, né? Descarregar para o silo errado. Tá? Então, assim, o próprio preparo, como vocês viram ali, o preparo do alimento, o método que vai empregar, também pode causar mais ou menos resíduos. Então, aí tem uma vasta área a ser estudada, tá? E as empresas têm que se adequar. Como eu falei que já existe em produção segregada, né? Se você quer exportar para a Rússia ou para o Japão, tem que ser segregado, tem que ser separado, porque a legislação deles é diferente que a nossa, tá? Então, são necessários estudos com métodos de detecção sensíveis, como é o caso da cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, e precisamos validar os nossos métodos para eles serem aceitos internacionalmente como são e como foram os nossos trabalhos, tá? Agradeço aí então e estou à disposição. Eu deixei aqui depois da minha apresentação vários estudos que eu trabalhei com outras coisas também ao longo desse tempo. Então, eu deixo aqui à disposição, se vocês quiserem me pedir, ou para a professora Melissa, eu tenho várias publicações aqui também com relação a outros assuntos. Agradeço a participação e muito obrigada.